Olá, senhoras e senhores, como vocês estão? Hoje, nosso curtinha é sobre um assunto que todo mundo esquece ou todo mundo se confunde, que é sobre a adição e a subtração de frações, certo? Bom, o vídeo é curtinho e a gente vai fazer da maneira mais resumida possível, tá? Já adiantando que assim, existem muitos jeitos de você fazer isso, tá? Muitos. Olha, eu sei pelo menos uns 3, tá? Eu vou ensinar um deles, que digamos que assim, teoricamente, tá? É o mais completo em termos de conteúdo, em termos do porquê da coisa, bem? Existem alguns algoritmos, tá? Algoritmos é uma receita, do tipo algoritmo da borboleta, que aí você cruza para cá e vai para lá. Dá certo, dá. Só que assim, você nem sabe o que você está fazendo, tá bom? Nem o porquê. Mas vamos lá. Bom, primeiro, né? Só para relembrar, frações, certo? São coisas desse, são coisas não, né? São números do tipo 1 sobre 2, 3 sobre 4, 7 sobre 5, bem? Onde este cara aqui é chamado de denominador, certo? Denominador. E este cara de cima é chamado de, vamos botar a letra assim, né? Numerador. Bom? Bom, a partir desses dois caras é que eu vou aprender a fazer continha. Por quê? Bom, digamos que temos dois jeitos, tá? O primeiro jeito que a gente tem que considerar é quando a gente tem denominadores iguais, tá? Denominadores iguais. Por que denominadores iguais? É o jeito bom, o jeito melhor, é o jeito que a gente sempre quer. Quando a gente possui dois denominadores iguais, por exemplo, 3 sobre 4 mais 7 sobre 4. Temos algo desse tipo. Bom, como o nosso denominador é igual, ou seja, o 4, certo? O 4 é o cara aqui de baixo. O que acontece? Para eu somar essas frações, eu vou manter o meu denominador e simplesmente somar meus numeradores. Tudo bem? 3 com 7 é 10. 10 sobre 4. 10 quartos. Bom, então é isso. Quando você tem denominador igual, você simplesmente faz a soma ou a subtração com o cara de cima, tá bom? Se você tem algo assim, ó, 9 sobre 5 menos 1 sobre 5, bom, de novo, meus denominadores são iguais. O que acontece? Eu vou simplesmente manter e fazer a conta com os caras de cima. A minha fração resultante, 9 menos 1 é 8 sobre 5, 8 quintos, tá? Por que isso? Digamos que eu estou, como a fração ela é sempre um número que representa uma parte de um todo, eu estou sobre o mesmo todo, entendeu? É como se eu somasse coisas que fazem parte da mesma repartição. Como assim? Se eu tenho um bolo e eu dividi em 10 pedaços esse bolo, eu estou somando 2 bolos ou 2 pedaços desses 10 pedaços de bolo. Tudo bem? É um pouco confuso a parte do exemplo, mas é isso. É como se eu tivesse duas coisas divididas na mesma quantidade de partes e aí eu simplesmente pego essa quantidade e junto tudo. Tudo bem? Quando o denominador é igual. E aí, agora é que são elas. Agora vem a parte, vou até deixar isso daqui divididinho, porque agora vem a parte bruta da coisa, tá? A parte bruta da coisa é quando você tem denominadores diferentes, tá? Então a parte chata, a parte que dá uma pegada, quando você tem denominadores diferentes, bem? Quando você tem denominadores diferentes, o que precisa ser feito? Você precisa ajustar essa fração, tá? Lembra que eu falei que assim, a gente só sabe fazer conta quando o denominador é igual? É basicamente isso. Se eu tenho dois denominadores diferentes, eu tenho que achar um denominador igual entre eles para poder fazer uma conta, tá? E do mesmo jeito que você pode escrever, por exemplo, 0,5 é o meio, né? Meio é 1 sobre 2. O meio é 2 sobre 4. O meio é 5 sobre 10. Essas frações são chamadas frações equivalentes. O
que a gente vai fazer? A gente vai conseguir frações equivalentes com o mesmo denominador, para poder recair no nosso caso 1. Vamos começar devagar. Se eu tenho 1 sobre 2, o meio, né? Assim. O 2 é feio, né? Meio. Mais 1 sobre 4. Eu posso muito bem falar para vocês assim, ó. O mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Meio ruim, né? Se você é mais antigo, você aprendeu assim. Acha o mínimo entre os denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí dá certo, eu concordo, dá certo. Mas olha, eu falei que eu tenho denominadores diferentes, né? O interessante é que eu ache uma fração equivalente entre eles. Vamos fazer essa partezinha aqui, olha. Suponha que eu tenha duas folhas sulfites, tá? De mesmo tamanho. Tudo bem? Tenho duas folhas sulfites de mesmo tamanho. E eu estou dividindo uma em 4 partes iguais e a outra em 2 partes iguais. Aí eu estou falando assim, ó, eu quero saber quanto que é metade dessa folha mais 1/4 da outra folha. O que eu tenho que fazer? Eu preciso dividir em partes iguais. Olha o que eu posso fazer. Esse meio, 1/2, eu posso dividir em 4 partes iguais. Agora eu tenho 1/4 e 1/4, né? Ou seja, esses dois somados, tenho 2/4. Tudo bem? O meu meio virou 2/4. E aqui eu tenho 1/4. Ou seja, isso daqui é equivalente a somar 2/4 mais 1/4. E aí eu recaio no caso de cima. Mantém o denominador e soma 2 mais 1, 3/4. Tá? É o que faz sentido, tá bom? Mas óbvio que você não consegue ficar fazendo desenho para todas as situações. Imagina que você tem uma coisa 1 sobre 11 mais 1 sobre 29. Fica esquisito, né? Fica esquisito. E aí, o mínimo múltiplo comum é um recurso, tudo bem? É um recurso que vai te ajudar a, digamos, a achar qual é esse denominador que você precisa procurar, tá bom? É um recurso, tá? Não é obrigatório. Vamos fazer mais um exemplo? Olha, um exemplinho um pouco mais chatinho. Se eu tenho 2, vou fazer ele até um pouco maior. 2/3 mais metade. Sem desenho. Sem desenho. Eu preciso achar um cara que, digamos, seja comum ao 2 e comum ao 3, né? Que eu consiga transformar 2 e 3 via uma multiplicação. Bom, 3 vezes 2 é 6, certo? Geralmente, multiplicar os denominadores dá uma coisa boa, tá bom? Mas aí você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? O MMC não necessariamente é a multiplicação deles, tenha isso em mente. Então, olha, eu tenho que achar uma fração equivalente a 2/3. Eu já vi que eu vou ter que ter um denominador 6, né? Então, eu vou transformar os dois em denominador 6. O 3, para virar 6, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Né? 3 vezes 2, 6. Agora, como é uma equivalência, eu não posso, vou falar que é 2 sobre 6. Não, tem que manter o mesmo número. Então, tudo que eu fiz em cima, eu vou fazer embaixo. Ou tudo que eu fiz embaixo, eu vou fazer em cima. Se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 4/6 é uma fração equivalente a 2/3. Bem? E agora? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o meio. O meio tem que ter um denominador igual aqui, né? O que eu faço para o 2 virar 6? Eu tenho que multiplicar por 3. Se eu fiz isso com 2, eu vou fazer isso também com 1. Vou multiplicar por 3. 1 vezes 3 é 3. E agora eu caí no primeiro caso, onde eu tenho dois denominadores iguais. Mantenho meu denominador e somo 4 mais 3, tá bom? 7 sobre
6. Tá ok? Gente, essas regras são válidas tanto para soma quanto para subtração. O que eu indico para vocês é o seguinte. Isso parece simples, tá? Veja que conforme você vai praticando, cada vez mais você consegue enxergar mais rápido qual é o denominador que você precisa, tá? Se você quiser uma receita pronta, existe, tá? Existe. Eu vou até fazer um outro vídeo falando sobre o método do MMC, por exemplo, tá? Que, digamos, eu acho que ele é o mais famoso ou mais utilizado, tá bom? Porque sempre dá certo, você meio que não precisa pensar, né? Porque você fala assim, tira o MMC dos denominadores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz a conta, tá? É um método que você não precisa pensar, mas você perde um pouco de matemática ali no meio, tudo bem? O que às vezes não é o que você precisa, né? Não é o que você quer, tá bom? Quanto melhor o seu entendimento, quanto maior a qualidade do seu aprendizado, mais fácil fica de você continuar aprendendo. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa no comentário aí se você pretende ou quer ver algum vídeo de algum assunto aqui. É só me falar que a gente prepara. Bom? Valeu, gente. Um beijo e até a próxima.